Olá, bom dia. Eu estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo a respeito do caminho iniciático. E hoje vou trazer para vocês esse livro aqui, ó. Vou botar ele bem de pertinho para vocês verem aí. É o Revelações de Ocultismo e Yoga Transcendental, um livro Os Deuses Atômicos. Essa edição aqui está traduzida já em português, que no início, há 30 anos atrás, era em espanhol, era até ruim para ler, porque é muito detalhe, sabe? Então já tem esse livro traduzido em português e ele traz na capa aqui, é o desenvolvimento, aqui esse desenvolvimento a envoltura prateada. A envoltura prateada, ela protege o aspirante contra as influências negativas que ele começa fazendo o desenvolvimento dessa envoltura prateada através aqui dos exercícios respiratórios. Tem 3 exercícios respiratórios que eles ensinam, que o mestre ensina ao desenvolvimento do aspirante, né? Para criar uma proteção nasal aqui. Então, qualquer átomos enfermiços, doentios que vêm de fora, não contamina, porque você vai estar com essa proteção. Isso tudo tem a ver com o sentimento nobre, mente pura, coração nobre e corpo são do aspirante na busca espiritual. Então, isso aqui é do campo iniciático. Aqui, na introdução desse livro, escrito pelo M, mas segundo já a pessoa se identificou por M. Olha lá, por M, tá vendo? Esse M aqui, eu tenho quase certeza que é do mestre Moria. É o Moria. O Moria é o mestre é conhecido como mestre da chama azul, do primeiro raio. É aquele que ajudou as iniciações da Helena Blavatsky, que escreveu a Doutrina Secreta. Então ele ajudou, inspirou ela também. Ele e o mestre Kuthumi, é outro. Inspirou ela a escrever aqueles livros ali. São uma obra muito grande, me parece que são 6 volumes sobre ocultismo e yoga, da Helena Blavatsky. Entendeu? Então, para a gente falar um pouco sobre esse livro aqui, por que eu estou falando sobre esse livro aqui? Quem me indicou ele foi o professor, aquele que me ajudou, me mostrou a senda iniciática. E aí eu perguntei, mas se eu tenho algum livro para indicar para mim, para meus amigos? Ele falou, é o livro Deuses Atômicos. É esse aqui. Então, baseado neste livro, ela é de uma intensa profundidade. Vai além do que a gente possa imaginar, porque está em mundos internos. Quando a gente fala em mundos internos, a gente imagina um outro mundo completamente diferente desse aqui, claro. Mas é um mundo onde você, tendo a percepção dele, navegando nele através do quê? Do seu subconsciente, seu consciente, seu subconsciente, seu inconsciente, você vai adentrar no mundo desconhecido criado por você mesmo em suas vidas passadas, em sua peregrinação do reino mineral até o reino angelical. Então, o ser humano foi passando por várias transformações. O livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos explica aquilo ali muito bem. Então, neste livro aqui, ele aprofunda no sentido seguinte, porque ele o que dá a capacidade, a estrutura e a compreensão do ser humano se conhecer é através do autoconhecimento, onde ele vai buscar esse autoconhecimento dentro de si e vai encontrar com as entidades atômicas que existem dentro desse microcosmo, porque nós somos um microcosmos. Assim como tem um macrocosmos, o que tem embaixo tem acima, o que tem acima tem embaixo, o que tem dentro tem fora, o que tem fora tem dentro. Isso aí é o hermetismo. Isso é de Hermes Trismegisto. É uma lei. Então,
a exploração que o professor falou da verdade, da busca pela verdade, pela libertação de si mesmo, é você conhecer essas estruturas atômicas que tem dentro de você, que é onde existe dentro dessas estruturas atômicas, que são os átomos construtores, que ajudam a construir, que são os arquitetos. Aí esses arquitetos modelaram a nossa genética, modelaram as nossas redes neurais. Então, dentro das nossas redes neurais que estão os registros acásticos, onde estão todas as nossas impurezas também, onde o Jung fala, onde está o nosso diamond, né, o nosso eu guardião, né, do mal, entendeu? Ele dá o nome, o mago negro escondido dentro de cada um de nós, entendeu? Ele usou vários termos, é a força oculta que tem, invisível que tem dentro de nós. Então, tudo isso, nesse pequeno livro aqui de 300 e tantas páginas, existem diversos assuntos onde você pode explorar, pode estudar, pode pesquisar, pode meditar, pode praticar yoga, entrando em contato com as forças sutis da natureza. Então essas forças sutis, eu vou ler um pedacinho só para vocês terem ideia do que é essas forças sutis que estão entre um átomo e outro, entre o átomo entre os átomos aspirantes. Deixa eu falar assim, vou falar primeiro sobre essa constituição que tem dentro de nós. Nós temos átomos construtores, que eu já disse, são os arquitetos. Temos átomos aspirantes. Átomos aspirantes é o que onde a gente tem aquelas, eles dão aquela aspiração, dão aquelas inspirações de cunho espiritual, onde a gente começa a querer buscar a vida espiritual, buscar respostas. Então você está sendo influenciado por esses anjos atômicos aí, que são os átomos aspirantes. Você tem átomos transformadores. Esses átomos transformadores, quando eles são aspirados fortemente, eles vão transformando essa envoltura, que às vezes tem indivíduos que nem tem ela. Aqui de dentro do centro aqui, ó, é que saem as energias do nosso baço, a energia solar, a energia o que entra no baço, que sai energias do corpo de desejo, também para que exteriorizam para fora do corpo astral, entendeu? E aqui em cima no penacho, que é onde tem o corpo mental. Então aqui esse penacho já, quando o iniciar já tem esse penacho aqui, ele já tem nódulos de longitude mental, a telepatia, a clarividência, essas coisas, tudo já está desenvolvido nele. Então esse penacho aqui ele é representado pelas tribos indígenas lá dos antigos Atlantes, os maias, os astecas. Então quanto maior o penacho, maior a desenvoltura espiritual daquele feiticeiro, daquele mago da tribo ali, o governante, entendeu? Então, estou dando isso como exemplo aqui. Então, aqui você tem as correntes de desejo, você tem as correntes solares e tem o escudo prateado, onde o espaço aspirante já está bem desenvolvido. E aqui embaixo você tem um bolsão, representa aí todo o passado elemental, todas as nossas vidas passadas. Aí a gente pode estudar isso, tem tudo explicadinho nesse livro. Quando o aspirante começa a praticar os estudos, estudar, a meditar e a praticar os exercícios respiratórios, esse escudo de prata vai crescendo e vai iluminando, entendeu? Vai chamar a atenção do átomo regente que habita aqui no sistema seminal, que é um ser de muita luz. Ele sobe pelo Kundalini, vem cá em cima, pelo último chakra aqui, Sahasrara, vai sair aqui vai tomar aqui, vai fazer que eles chamam lá de uma transmutação. Então a consciência desse discípulo aqui, desse iniciando, vai se unir com a consciência desse átomo mestre do sistema seminal, e ele vai se tornar um grande iniciado, um grande mestre, dono de si mesmo, dono da verdade, conhecedor do seu sistema simpático, das suas redes neurais, conhecedor do seu sistema central, e vai se tornar um clarividente voluntário. Clarividente voluntário eu já falei, que é aquele que já tem a Kundalini desperta e já tem os chakras girando sentido horário. Então ele vê a hora que ele quer.
Ele não vê quando lhe é apresentado. Ele vê no sistema simpático, ele vê no sistema central, ele vê dentro dos seus mundos atômicos, que são os chakras, e vê tudo, tanto dentro quanto fora. Esse negócio de dentro e fora até acaba, que ele passa a ser um adepto, em uníssono com a verdade, com a realidade macrocósmica e microcósmica. Então, esses pequenos conceitos que eu estou dando aqui é válido no sentido de você começar a ter uma abertura para esse estudo aqui. Se você não entender, não tiver base de outros estudos ocultistas, ou místicos, você não vai entender, porque a base forte desse livro é você fazer o contato com essas inteligências atômicas aí. Eu já fiz contato com um átomo, eu já vi, ele se apresentou para mim, já fiz contato com o intercessor elemental, que está aqui dentro, que comanda, ele está no sangue, ele está aqui no sangue, ele participa todinho aqui das suas redes sanguíneas e o seu universo interno. E também aqui no centro cardíaco tem o principal, que é o átomo nous, dito, se não me engano, esse nous vem dos gregos lá, não sei se foi Plotino, um desses aí, que eu não sei o nome, mas que deu esse átomo nous, é o átomo, é o governante arquiteto do seu microcosmo, do seu universo, é o Cristo dentro de nós, é a centelha divina dentro de nós. Então, através desse governante, desse grande arquiteto, que ele vai organizando tudo, é o Deus interno, é o Cristo, ele vai organizando todas essas estruturas atômicas aqui. Então, nós temos átomos construtores, repetindo, átomos aspirantes, átomos transformadores, temos átomos do sistema seminal, que é esse aqui de baixo, que é governado pelo átomo mestre do sistema seminal, que eu falei, que vem aqui para cima. Nós temos átomos destrutores também, destruidores, é a oposição a tudo isso que eu estou falando. Os átomos destruidores os que foram criados no passado, em nossas vidas passadas, pelas forças involutivas que nós vivemos no passado elemental, fazendo maldade, praticando atos errôneos, conhecendo a dualidade, o positivo e o negativo, o bem e o mal, praticando magias, praticando luxúria. Isso, o professor falou para mim, foi quando, no passado da Lemúria, foi quando começamos a receber átomos lemurianos, causadores desse contraste. É o contraste interno que tem dentro de cada um. Você tem o bem, positivo e negativo, e você tem o bem e o mal dentro de você. Eu já fiz contato com uma dessas cidadelas do mal aqui, tá? Do guardião do umbral. Eu acordei apavorado. Então, estou citando esse livro, não tem condição de eu ler isso tudo, falar tudo, não tem condição. Eu posso pegar algumas coisas e dizer aqui como eu estou dizendo. Então, por exemplo, as forças sutis, eu falei que ia ler aqui, vou ler um pedacinho para vocês verem da onde essa força vem e qual a missão dela aqui. Vamos ver aqui, atenção, forças sutis, está na página 119 desse livro. Aí está dizendo o seguinte, que existe no espectro do íntimo várias coisas não percebidas e cuja intensidade vibratória é tão grande que está fora do alcance da percepção normal. Preste bem atenção nisso. Também existe um setor vibratório de nosso átomo nous, aí lá dentro do átomo nous, um setor vibratório lá, ó, cujas vibrações não recebemos. Então tem muitas vibrações que nós não conseguimos, porque nós vivemos sob a influência do ego e desse eu, da personalidade, o tempo todo. Se você não parar, não meditar, não praticar nada, é impossível você receber essas influências das cores, do seu íntimo, do átomo nous aqui, ó. Aí, quando você começa a receber, quando você já está mais desenvolvido, mais etc e tal, o que acontece? Através dos espaços vazios que separam um átomo do outro, a gente sabe que existe mais espaços vazios do que compactação, vamos dizer, robustez, matéria dentro do átomo. O átomo é mais matéria vazia
do que tudo. Então ele está falando que nesses espaços vazios, pode ser dentro da eletrosfera dele, dentro dele, entendeu? Fora dele. Separa um átomo do outro, ou fora, entre um espaço vazio entre um átomo e o outro. Entendeu? Então realmente começa, quando começamos a receber através de espaços vazios que separam o átomo do outro, então realmente começa o nosso desenvolvimento superior. Essa energia denominada força solar é o verdadeiro material que as forças sutis, construtivo com o qual os átomos inferiores não querem trabalhar. Então as energias inferiores que tem dentro de você, esses átomos destruidores, que é comandado por um átomo terrível que vive dentro, que eles falam aqui que existe no nosso mundo subatômico, que é conhecido aqui como inimigo secreto. É um inimigo secreto, é uma contraparte sua que é contra a evolução, que é contra a sua expansão de consciência, que é contra a sua buscar o bem, fazer o bem, viver corretamente, que é contra tudo aquilo que vai te enobrecer, que vai te levar. Então essa terrível energia é contra essas forças solares, você receber elas nesse espaço vazio. Então, com o qual os átomos finalizar. Esse material é a pedra angular. Esse é o grande segredo que tem na maçonaria, a pedra angular, que é uma força sutil, que tem na natureza, que tem no universo. Pode ser chamado por fluido cósmico universal, energia imanente, que tem na natureza, energias escalares, entendeu? Pontos de confluência, existem vários nomes. Esse material pedra angular. E quando se produz esse acontecimento, chegamos ao verdadeiro período construtivo, porque nesse caso acaba de ser posto nas mãos do mestre maçom verdadeiro, mestre maçom verdadeiro material, e ele já pode modelar a sua pedra. Então aquele segredo de maçonaria, de esculpir a pedra filosofal, de esculpir a pedra, o diamante, o ouro, o diamante, fazer com que ele fique todo remodeladinho, bonito, é o grande trabalho que você vai fazer com seus sentimentos, seus pensamentos, seus desejos, com a sua ignorância. Então isso é eu esculpir a pedra angular, a pedra filosofal. Essa força pode destruir toda oposição ao plano do mestre arquiteto, e ao ser dirigida trabalhará e desenvolverá todos os recursos latentes de nossa inspiração, sintonizado com a sua atividade. Essa inteligência é um instrutor secreto que nos proporciona um material construtivo e conserva sua energia na substância mais sutil do sistema nervoso central. É ela que libera em dita substância essa fantástica e irresistível energia que deu o nascimento aos salvadores do mundo. Qual é a energia? A energia crística. Entendeu? Mas para tudo isso funcionar, você tem que preservar a energia seminal. Que o sistema seminal é o sistema mais puro do corpo humano. Então, quando o sistema, aquele vapor, aquele fogo que está no sistema seminal, quando ele começa a ser liberado, a Kundalini vai começando a ser tocada, então aquele vapor ele vai subindo, vai alimentando essas energias sutis juntamente, e o átomo vai chamando a atenção do átomo arquiteto no coração, e a pessoa começa a ter o desabrochar, o despertar. Então, existem várias possibilidades para isso. Então, o que é essa força solar? Essa força é da mesma natureza que a eletricidade estática. A eletricidade estática é o forrar, né? Na teosofia se fala forrar, e permanece latente no homem até que este evoque e a desperte mediante prática de yoga, que é o Kundalini. Pode ser governado pelo homem e é o instrumento que o íntimo usa para construir seu corpo solar. Olha que coisa maravilhosa. Ou corpo espiritual, a envoltura prateada, e também conhecido com o nome de Kundalini. Então, eu dei esse exemplo aqui, só para que todos possam ter o seguinte, olha só que bacana. Quando essa energia adormecida, que está adormecida, ela desperta, é semelhante às partículas, de éter carregadas de intensíssima vibração que fazem nossos corpos entrar em sintonia com ela.
Então, todos os átomos vai receber influência e vai entrar em sintonia. Ao brotar só pelo sistema nervoso central, que é esse da coluna, passa por dentro da coluna, vai desconstruindo aqueles nós que lá no budismo falam, tem uns nós lá, esses nós vão sendo desconstruídos e ela vai abrindo, vai dar uma dor tremenda. Segundo, já ouvi falar que é uma dor, é um ardor, nossa Senhora. Só pelos sintonizando seus diversos centros, com sua tonalidade própria e saindo depois pela parte superior da cabeça, conhecido como, nos mistérios menores, como a porta de Jesus, de Buda e de Brahma. Bacana, né? Etc. E segundo a religião a ela relacionada. É preciso observar, porém, que essa não é a mesma abertura no crânio das crianças ao nascerem. Ela é um dos pontos mais sensíveis do corpo do adepto e, às vezes, leva em torno de 2 anos e meio para se abrir. Quando isso ocorre, o íntimo já não está mais preso no corpo. Então, o nosso íntimo, ele está aqui na câmara secreta do coração, aqui dentro da caixa torácica, no ventrículo esquerdo do coração, onde está o átomo crístico, o átomo nus. Então ele está protegido aqui. Pelo que falou ali, quando o aspirante começa a aspirar, começa a praticar, que a Kundalini essa força solar começa a subir, passando por dentro da coluna, começa, através do seu fogo, transformando, passando aquelas várias cores, né, que eu já falei em outros vídeos aí, e começa e ascensiona aqui no topo, no Sahasrara, passa pelo Anahata, coração, passa pelo plexo solar, baço, plexo solar, cardíaco, aqui na laringe, depois vem aqui no Ajna, centro Ajna, depois Sahasrara, aí sai pelo topo, o íntimo sobe, ele se une com o Pai. Esse é um dos grandes segredos, está aí o livro Deus Atômicos, o que o professor me indicou na época, eu estudei esse livro várias vezes. Então os assuntos são variados, são muito grandes, e eu indico eles para que todos possam ler e expandir a sua consciência. Só que é um processo que não é do dia para a noite, não é um mês praticando yoga, não é um ano você... Isso vai variar muito daquilo que você já fez no seu passado. Isso vai variar muito do seu momento presente, isso vai variar muito do seu karma, isso vai variar muito de como você vê a vida, como você percebe as coisas, de como você intui as coisas, seu espírito intui tudo isso. Porque se você estiver nessa casca, nesse eu criado no tempo, psicológico, para lá, para cá, passado, presente, futuro, ficar preso no ego, que só quer bens materiais, só quer explorar, só quer buscar prazer, nada disso vai acontecer. Meu amigo, nada disso vai ser útil para você. Nem uma lidinha, nem uma meditada simples não vai adiantar. Tem que ter uma força de vontade inexplicável, tem que ter uma vontade, desenvolver uma vontade para quebrar todas essas barreiras, todos esses cascalhos que o inimigo secreto que tem dentro de cada um de nós, que são os nossos eus da luxúria, da inveja, do egoísmo, da vaidade, da ignorância, entendeu? Tudo isso, nós somos construídos por tudo isso. Nós temos de tudo um pouco. Então, a verdade está aqui dentro de nós. Então, as escolas iniciáticas direcionam você para o coração, o chakra cardíaco, para que aqui você venha trazer para aqui, para o seu centro ágina, seu centro coronário, onde você vai despertar os hemisférios cerebrais, principalmente o hemisfério direito, é onde está a nossa vida interna, onde está a parte oculta, onde está a parte mística, onde está aquilo que você não racionaliza mais, onde você
A sua razão ela espiritualiza, mas a sua parte direita é a que está menos desenvolvida, eu diria assim, é aquela que precisa receber o fluxo da energia solar para poder você unificar com o hemisfério esquerdo e você se tornar, ter uma expansão consciencial do seu ser interno com o seu átomo crístico. Entendeu? Seu eu divino com o seu eu real, seu eu divino com o seu próprio ser. Então essa chama ela é importante por isso. Aí que vem o processo iniciático, onde você tem que acreditar. Eu recebi o toque que eu falei do professor Manel, então, como eu já tinha nas minhas vidas passadas, passado por iniciações, passado por filosofias do Oriente e tudo mais, essas consciências que, vamos dizer assim, esses átomos solares, esses átomos evoluídos, construtores, aspirantes, eles continuam reverberando, causando consonância e ressonância no meu átomo regente, fazendo com que eu me torne assim como eu sou, um buscador, entendeu? E que não importa se nessa vida não desperte a consciência, porque eu já sou desperto. E muitos já são assim, só que não sabem. Então, se eu quiser ficar inconsciente, como nós estamos presos na matriz, eu posso ficar inconsciente. Como? Vivendo em função do ego, vivendo dentro dos parâmetros comuns, corriqueiros, exploradores, materiais. Então, as filosofias do Oriente, elas te ajudam a você permanecer no meio. O budismo, por exemplo, caminho do meio. O taoísmo é seguir o Tao. O Tao não tem escolha, o Tao não tem. O Tao trabalha com a natureza. Entendeu? O Advaita Vedanta não se preocupa, as filosofias do Vedanta não se preocupam com nada disso que eu estou falando aqui. Se você for estudar o Vedanta, você vai ver coisas completamente opostas disso. Mas veja bem, como aqui no Ocidente nós temos uma forte tendência a usar o hemisfério esquerdo e a raciocinar muito, nós queremos sempre respostas, fazemos perguntas e respostas. Ficamos assim. Mas isso é normal, porque a nossa constituição cerebral, segundo Max Rendel, nosso sistema nervoso central, ele é mais desenvolvido, inclusive no cérebro, as redes neurais, tudo, de raciocínio, de neurônios. A neurociência cerebral ocidental, segundo Max Rendel, pelo ponto de vista da filosofia Rosa Cruz, ela é mais ocidental e mais tem a tendência a mais sofisticada para receber esses conhecimentos e evoluir, porque os seus chakras eles estão mais compactados com o corpo astral e o corpo etérico, está mais unido. Então o corpo etérico, o corpo vital, os elementos são mais unidos, fazendo com que essa pessoa ela tenha, vamos dizer, não tenha mediunidade, ela seja mais racional, gosta das coisas mais bem explicadas, entendeu? Mais bem orientada. Já o cerebral, o sistema cerebral, segundo Max Rendel, do ponto de vista da Rosa Cruz, de um indiano, de um oriental, é totalmente já mais frouxo. Os corpos vitais são mais frouxos. Então fazem com que eles tenham mais intuições, com que eles permaneçam mais em silêncio, com que eles meditem mais, que eles não se ficam preocupados com o futuro, com o que vai acontecer com a minha vida, se eu não trabalhar, se eu não estudar. Eles não têm essas preocupações. Isso tem um livretozinho do Max Rendel, falando sobre a diferença entre o Ocidente e o Oriente. Por isso que os chakras do ocidental são mais coesos, são mais firmes com o corpo vital. Então eu estou dando esses exemplos aqui, porque tudo isso pode ser modificado, basta você querer. Então meditem, que eu sugiro, meditem, estudem o livro Deus Atômico, e nós vamos partir para outro conhecimento diferente aí. Espero que todos tenham entendido. E posso falar mais depois, eu falo, vou pegar o tema do intercessor, do elemental, posso pegar o tema do morador do umbral, o tema dos seres de natureza que tem ali, da força solar, da força lunar, entendeu? Falar sobre a energia
determinativo dessa nova era que eles falam aqui, na aurora da juventude e tudo mais. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Estou terminando por aqui. Namastê a todos. Fiquem com Deus, gente.